Bom, vamos lá então. Português, correção da lição de casa. Então, aqui vocês tinham que ler, né, a página 40, que ela falava sobre as características das narrativas. Certo? E aí tinha um pequeno texto da vida secreta das formigas. Num formigueiro, cada formiga tem uma tarefa, e são muitos os afazeres. Vivendo em sociedade, as formigas cooperam na divisão do trabalho, mantendo toda a colônia viva e organizada. Dentro do ninho, a maior das formigas é a rainha, a mãe de todas elas. De seus ovos nascem muitas filhas operárias e poucos machos. A vida das formigas cortadeiras é assim. Do lado de fora, as operárias procuram, cortam e coletam pedaços de folhas e flores, levando-os para dentro do ninho. Caminham por longas trilhas, subindo e descendo dos troncos de árvores e arbustos. No interior do ninho, outras operárias cortam em pedaços ainda menores as folhas que vão chegando, colocando-as cuidadosamente sobre uma cultura de fungos. São eles que vão alimentando toda a colônia. As formigas cortadeiras são as únicas que coletam as folhas das plantas para cultivar fungos dentro do formigueiro. Poderíamos até chamá-las de formigas agricultoras. Como nós, elas se alimentam com o que produzem. A formiguinha da bromélia não constrói o ninho. Ela vive entre as folhas das bromélias. Perto da base da planta, uma, duas ou três folhas formam um bom local para abrigar suas pequenas colônias. Na maior parte do tempo, essas formigas procuram comida na planta em que vivem. Nas restingas da Ilha do Cardoso, as bromélias maiores e com mais folhas são as preferidas por elas. Quanto maior a bromélia, maior é a chance de se encontrar algum tipo de alimento. Ao localizar um inseto morto ou vivo, a formiga leva-o direto para o ninho. Mas se o alimento for grande demais, ela vai até o ninho e libera um odor, fazendo com que as demais formigas a ajudem na captura. As formigas de correição, otaocas, reúnem-se aos milhares, prendendo-se fortemente umas às outras, com suas longas pernas. Dentro do ninho, a rainha, seus ovos, as larvas e as pulpas ficam protegidos por uma parede viva de operárias. Este ninho, com formato de cacho, é chamado de bivac. De dia ou de noite, um turbilhão de operárias sai do ninho, formando uma longa e larga trilha. Enquanto caminham, usam a resistente mandíbula para capturar, cortar e carregar pequenos invertebrados, que servirão de alimento para toda a colônia. Então, elas pegam alimentos mortos, animais mortos, certo? E levam para o ninho para alimentar as outras formigas que estão lá. Na Mata Atlântica, quando encontram as sementes, as formigas voltam rapidamente ao ninho, comunicando a descoberta às companheiras. Juntas, elas retiram e comem as partes que ainda não estavam presas às sementes. Totalmente limpas, as sementes estão prontas para germinar. Muitas das sementes não encontradas pelas formigas apodrecem e nunca vão germinar. Em outras ocasiões, elas levam as sementes para dentro do ninho, e isso vai depender do tamanho da formiga. As formigas maiores transportam sementes que as menores jamais conseguirão carregar. Na caatinga, as formigas transportam sementes de diversos tipos de arbustos para o ninho. Após se alimentarem da polpa, a semente totalmente limpa é colocada num solo muito fértil. A terra, cheia dos resíduos que as formigas retiram do formigueiro, e ali
a semente germina. Então, toda semente que é encontrada pelas formigas e levadas para o ninho, elas são plantadas novamente. Tá? Eles tiram, eles limpam toda essa semente, deixam ela totalmente limpa e plantam novamente para ela poder germinar e crescer. As sementes que não são encontradas pelas formigas, elas acabam apodrecendo e aí não germinam mais. No solo do cerrado, da Amazônia e da Mata Atlântica, as formigas repetem essa tarefa. Quando as sementes germinam, um mosaico de planta forma uma colorida paisagem. Tá? Então, sempre está repetindo o processo de tirar as coisas sujas, deixar ela limpa e plantá-la novamente. A preservação de ambientes, como citados no texto, é muito importante para a manutenção da vida das formigas. Portanto, para saber mais como podemos ajudar a preservá-los, leia o texto sobre o desenvolvimento sustentável disponível no site. Então, vocês podem entrar nesse QR Code e ver mais informações. Esse texto tem como intenção explicar a vida das formigas. Quem o escreveu foi uma bióloga, ou seja, uma cientista que estuda os organismos vivos, com o objetivo de expor aos leitores seus conhecimentos sobre isso. No entanto, há diversos trechos do texto em que ocorrem narrativas. Conta-se sobre os hábitos de determinadas espécies de formigas. Leia novamente a seguinte passagem. No interior do ninho, outras operárias cortam em pedaços ainda menores as folhas que vão chegando, colocando-as cuidadosamente sobre uma cultura de fungos. Então, a folha chega grande, elas vão cortando em pedaços menores. Nela estão presentes alguns aspectos que são típicos de textos narrativos. Então, tem a ação, que expressa pelas formas verbais, cortam, tá? Então, cortar é uma ação, vão chegando, que é do chegar, e colocando, que é do verbo colocar. Podemos chamar esses aspectos de narrativa de enredo, que é a história em si. Aí ela tem o narrador, que é quem conta sobre a vida das formigas, tá? Que é a pessoa que está contando a história. O espaço, tá? Que no caso é o interior do ninho, é dentro do ninho. E o tempo. O tempo não está claramente expresso nessa passagem, mas é possível compreender que se trata de um tempo habitual, no qual as ações da formiga ocorrem sempre como um hábito. E aqui do lado, uma narrativa fantasiosa ou não contém ação, narrador, personagem, espaço e tempo. Tá? Então tem que ter uma pessoa para contar, está contando a ação que estão fazendo na história, os personagens, qual é o tempo, o espaço, ou seja, onde está sendo realizada essa história. Certo? Coloca a data aí na página 40. Até a página 42. Página 43, também põe a data. O texto que você acabou de ler, embora tenha alguns elementos que compõem uma narrativa, não apresenta uma estrutura muito parecida com a de outros textos narrativos com os quais estamos habituados a ler, como fábula, lenda ou conto. No grupo de atividades anteriores, você leu uma carta escrita por uma garota a seus pais. Nessa carta, em que ela narra os acontecimentos de uma semana, podemos identificar parte dessa estrutura que geralmente os textos narrativos apresentam. Então, veja, a apresentação ou introdução, parte do texto em que os personagens são apresentados, além do local e do tempo em que se desenvolverá a história. Então, essa história é aquela que nós lemos da menininha que conta tudo o que aconteceu na semana, que ela desobedeceu, só para dizer no final que ela tinha tirado nota baixa em uma matéria. Lembram dessa história? Ela contou que não prestou muita atenção, que ela foi desobediente,
E aí, no final, ela contou que tirou nota baixa em uma matéria. Então, aqui na história, ela começa: meus amados mamãe e papai. Tá? Então, ela está direcionando a carta para essas pessoas. Nessa última semana, as coisas na escola não foram muito boas. Então, ela está contando o tempo, que foi na última semana, e o local, que foi a escola. Nesse trecho, o narrador, que é o personagem principal, ou seja, a menina que está escrevendo a história, apresenta tempo e o espaço que ocorre a história. Conflito. Nessa parte da história, começarão a ser desenvolvidas ações da personagem, a trama na qual a personagem irá se envolver. Hoje é sexta, então decidi contar tudo de uma só vez para vocês. Não tive coragem de fazer isso ao longo da semana, porque achei que vocês ficariam muito chateados e fiquei com muito medo disso. Na segunda-feira, logo na entrada, sem querer, dei uma pisada feia no pé da inspetora e a história continua. Clímax é o momento mais emocionante da narrativa. É quando há um fato que deixa o leitor apreensivo. Geralmente, é o momento em que algo é revelado. Tá? Esse clímax é o PS, que ela escreve lá no final. PS. Nada do que escrevi é verdade. Eu só tirei 5 em geografia. Então, ela inventou toda uma história, elaborou toda uma história para contar a nota baixa que ela tirou em geografia. E aí, o desfecho é a conclusão da história, que é a parte final da narrativa, a parte da qual são tomados os rumos finais da narração. Mas depois de ler tudo que eu escrevi aí em cima, tenho certeza de que isso não é mais um problema tão grande, certo? Ela finalizou a carta falando isso. Tá? Então, a carta tem um começo, ela está se referindo para quem é essa carta, qual é o tempo, o local, o clímax, tá? Que tipo, qual o motivo dessa carta, o motivo real que ela está escrevendo nessa carta, e a conclusão. Então, a carta, o texto, sempre tem que ter um começo, um meio e um fim. Tá? E sempre tem que fazer sentido o texto que vocês estão lendo. Certo? Página 44. Após a leitura do texto A Vida Secreta, explique por que se considera secreta a vida das formigas. O que você colocou, Vitória? Marcos, responde aí a sua. Eu não sei se tá certo, mas eu coloquei. Pois muitas pessoas não sabiam sobre a vida de algumas formigas. Por isso, a vida é secreta das formigas. Ok, pode deixar. Vinícius? Porque o narrador pesquisou e estudou a vida das formigas, sendo um biólogo. Coloca aí, Vinícius, depois, para que as pessoas soubessem mais sobre a vida das formigas também. Completa aí, para que as pessoas soubessem mais sobre a vida das pessoas. Gabriela, o que você colocou? Porque ninguém sabe o que acontece dentro do formigueiro. Aí, essa pesquisa para saber mais sobre as formigas.
Ok. Taqueda, o que você colocou? Davi? Letícia, o que você colocou? Porque não sabemos como é a vida da formiga. Todo o grande e importante trabalho que ela realiza. Aí você coloca depois também, Lê, para que as pessoas soubessem mais sobre a vida das formigas. Dani, o que você colocou? Não entendi essa. Então agora você vai ter que colocar aí. Explique por que se considera secreta a vida das formigas. O que foi feito? Questão 2. As formigas têm o hábito de trabalhar em equipe e para a equipe, mas a forma como isso ocorre varia conforme a espécie. Relacione as colunas de acordo com Relacione as colunas de acordo com o que caracteriza a vida de cada uma das espécies de formigas descritas. Então, aqui vocês tinham que colocar número 1, 2 e 3, de acordo com formigas cortadeiras, formigas da bromélia e formigas de correição. Então, primeiro, quando localiza um inseto, vivo ou morto, a formiga leva-o para dentro do ninho. Mas, se ele for muito grande, ela pede ajuda das demais para carregá-lo. Quem que faz isso? A formiga da bromélia. Formiga da bromélia. 2. Pronto? Uhum. Então, aqui número 2. No próximo parênteses. As formigas operárias cortam folhas e flores do lado de fora do ninho e levam os pedaços para dentro dele. Do lado de dentro, outras operárias cortam esses pedaços em pedaços ainda menores, que serão o alimento de todos. Quem que faz isso? Formigas Formigas cortadeiras.
Formigas cortadeiras, número 1. E aí, por último, a rainha, seus ovos, as larvas e as pupas ficam dentro do ninho, protegidos por uma parede viva de operários. As formigas reúnem-se aos milhares, prendendo-se fortemente umas às outras, com suas longas pernas. E essas são as formigas de correição. Nome mais estranho. Então ficou 2, 1, 3. Coloca a data, correto, página 45. Tem que colocar no correto. Questão 3. Das espécies de formiga vistas no texto, qual delas mais lhe surpreendeu em razão da forma como trabalha? Então, em todas as formigas lá do texto, qual que mais chamou a atenção de vocês? E por quê? Essa eu não entendi, Bruno. Você vai ter que escolher uma formiga pela forma que ela trabalha. Certo? Que mais te chamou a atenção. E explicar por que te chamou a atenção. Vamos lá, Letícia. O que você colocou na 3, Lê? Formiga cortadeira. Porque elas cortam um pedacinho para levar pro ninho. E quando elas chegam no ninho, corta mais um pouquinho para comer. Correto. Dani, o que você colocou? Peraí, eu tô terminando de fazer. Tinha entendido. Tá, Marcos. Luan, o que você colocou? Eu não tinha entendido. Entendeu agora? Hein, Luan? Sim. Faz aí. Vinícius. A formiguinha da bromélia, porque ela localiza um inseto morto ou vivo, leva direto para o ninho e se o inseto for mais pesado do que ela, solta um odor, fazendo que as formigas venham ajudá-la à captura. Correto. O Marcos colocou a cortadeira, porque ela é legal e eu gosto porque eu gosto de cortar as coisas. Ok, Marcos? Gabriela, Oi. o que você colocou? As formigas de correição. Ou tal. Reúne-se as milhares pretendendo formentem umas às outras com suas longas pernas.
Ok. Vitória? As formigas de correção, porque elas pegam as sementes e plantam para elas germinar. Ok. Taqueda, o que você colocou na 3? Davi? Terminou, Dani? Dani? Daniela, tá me ouvindo? Só travou. Vamos lá. Questão 4. As formigas cortadeiras se assemelham aos seres humanos por quê? Vinícius, o que você colocou? Se alimentam com o que produzem. Correto. 4, alternativa C. Letícia, 5. Releia o seguinte trecho. Na caatinga, as formigas transportam sementes de diversos tipos de arbustos para o ninho. Após se alimentarem da polpa, a semente totalmente limpa é colocada num solo muito fértil. Circule nessa passagem as palavras que indicam ações realizadas pelas formigas. A respeito da passagem sobre as formigas taocas, o espaço narrativo, ou seja, o cenário, destina a rainha é a floresta, o topo do formigueiro, dentro do ninho, junto às sementes ou onde se caçam alimentos. O espaço que a rainha fica está se referindo ao quê, Lê? Dentro do ninho. Dentro do ninho. Alternativa C. Nada, o meu saiu da reunião. Teve um monte de gente que saiu. O meu saiu também. Uhum. As duas questões é a C. Questão 4 e 5. 4 e 6, na verdade. A 5 a gente tem que fazer lá. Então, a questão 5, ó. Releia o seguinte trecho. Na caatinga, as formigas transportam semente de diversos tipos de arbustos para o ninho. Após se alimentarem da polpa, a semente também limpa é colocada num solo muito fértil. Então, circule nessa passagem as palavras que indicam ações realizadas pelas formigas. O que você circulou aí, Vinícius?
transportarem, alimentarem e colocada. Peraí. Transportam, alimentarem. Qual foi a outra, Vini? Colocada. Colocada. Então, são essas três que vocês têm que circular, tá? Transportam, alimentarem e colocada. Transportam, de transportar, de levar. Alimentarem, de se alimentar. Colocada, de colocar. Tá chovendo? Tá. Tô ouvindo uns trovões. Posso apagar aqui? Ótimo. Pode. Dani, o que você tinha colocado na 3? As formigas cortadeiras, porque elas se reúnem para cortar os alimentos e levar para o ninho e depois comer. Ok. Luan, o que você colocou na 3? Eu coloquei. Ativa o som, Luan. Eu gostei mais da formiga cortadeira, porque elas cortam flores e folhas, pois eu não gosto de flor, eu gosto de cortar folhas. Ok. Davi, o que você colocou na 3? Eu fiz tudo errado a lição. De qual das formigas você mais gostou? Nem lembro mais agora. Questão 7. Leia o trecho seguinte. Num formigueiro, cada formiga tem uma tarefa, e são muitos os afazeres. Vivendo em sociedade, as formigas cooperam na divisão do trabalho, mantendo toda a colônia viva e organizada. Pensando na divisão do trabalho das formigas, reflita sobre como o trabalho doméstico é dividido em sua casa. Anote o que faz cada pessoa. As atividades são divididas de uma forma que você considera justa? Explique. Vinícius, o que você colocou? A minha avó faz a comida, minha avó lava a louça, minha mãe lava a casa e eu seco a louça. Eu acho justo, pois todo mundo se ajuda e deixa a casa limpa e organizada. Muito bem, Vini. Marcos, responde aí. Gabriela. Você vai ter que escrever, Gabi, o que cada um faz aí na sua casa. O que a sua mãe faz, o que seu pai faz, o que você faz. E se você acha justa essa divisão. Letícia, o que você colocou? A minha mamãe cuida das roupas, meu papai cuida da limpeza do banheiro do chão
Eu cuido do meu quarto e da limpeza dos móveis. Você acha justa essa divisão? Sim, Por quê? porque trabalhamos em equipe e nos ajudamos. Muito bem. Vitória. Ativa o som, Vi. A minha mãe arruma a casa, eu guardo a louça e o meu padrasto lava a louça. Sim, elas são, elas são divididas de forma justa, pois cada um tem sua função para deixar a casa limpa e organizada. Muito bem. Marcos, fez? Luan. Calma aí, professora, tô terminando. Davi, Sim, o que você colocou? alimentação. O que a sua mãe faz na sua casa? Nem sei. Hum? Nem sei. Quem que faz comida aí? Minha mãe. Então coloca aí, escreve aí. Minha mãe faz a comida. Sabe, meu pai só que trabalha. Isso Então, coloca trabalha. aí. Minha mãe faz a comida. Escreve aí no seu livro. Minha mãe não só faz comida. Então, escreve tudo que a sua mãe faz aí. Nem sei o que ela faz. Só sei que ela só faz comida. Então, isso é da lição de casa que era pra estar feita já, né? Sim, só que eu não entendi a 8. Eu acho que vocês Só têm que ter coloquei mais no meu responsabilidade e fazer mais lição. Porque as perguntas são bem simples. Aí virar para mim e falar que não entendeu não tá encaixando muito, não. Tem pergunta que realmente é um pouco mais difícil de entender. Só que essa aqui é super fácil. Pra mim é difícil. Aí virar para mim e falar que não entendeu é difícil, né? É só você dizer, Davi, qual é a função da sua mãe? O que sua mãe faz na sua casa? O que o seu pai faz aí na sua casa? E o que você faz? Igual, ó, o pessoal tava falando, o Vinícius. A avó dele faz a comida, a mãe limpa a casa, ele guarda a louça. Cada um faz um pouquinho. E todo mundo se ajuda. É isso que vocês tinham que colocar na questão 7.